continuamos com o nosso programa Eclésia dessa noite, um programa falando sobre assunto relacionado ao nazismo e Igreja Católica, os mártires e as vítimas, os sacerdotes que foram vítimas, sofreram e morreram no período do nazismo. A gente vai falar sobre alguns personagens já nesse bloco, alguns bem conhecidos e outros nem tanto, mas um período muito triste da história, que no dia 27 de janeiro, amanhã, é Memória Internacional, justamente para relembrar as vítimas desse período triste da história. A gente está sorteando um livro para todo mundo que mandar para a gente aqui um recadinho por telefone, e-mail, via WhatsApp. No final do programa a gente vai sortear. Põe para a gente aí, por favor, diretor, o livro que a gente está sorteando aí, ó. O Padre Mata e Sua Obra. O Padre Mata, justamente a gente está falando sobre o Monsenhor João Pedro Batista da Mata, fundador das Irmãs Missionárias dos Pobres de Santa Terezinha. Padre Mata e Sua Obra, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa bonita obra das irmãs, fundado pelo Padre Mata. A gente vai sortear esse livro no final do programa. Aliás, essa comunidade religiosa que o Padre Guido passou a última semana em retiro lá no estado de Goiás, cidade de Pirenópolis, né, Padre Guido? Pirenópolis. Bom, eu disse agora há pouco que lá no nosso site, né, no portal da Rede Século XXI, o espaço onde você encontra todos os programas que a gente faz aqui, depois você pode assistir lá pela internet. Nós dedicamos ali um destaque justamente do assunto que a gente está falando aqui no dia de hoje. Numa outra oportunidade, nós exibimos aqui no programa Eclésia uma entrevista com o senhor André Stern, que é o único brasileiro sobrevivente de Auschwitz. Uma história muito interessante. Nosso diretor Bruno Bergamo fez uma grande entrevista com ele e disponibilizou para a gente, está lá no nosso site. Mostra para a gente aí, diretor. Está aí, ó, rs21.com.br, é o nosso portal aqui da Rede Século XXI. Se você clicar em programas, você vai achar o programa Eclésia. O programa Eclésia está aí. E logo no destaque da página do programa Eclésia está ali, ó, no primeiro destaque, onde está passando ali o cursor do lado esquerdo, o senhor André Stern, que é justamente esse brasileiro sobrevivente de Auschwitz. Se você clicar aí, você vai assistir a entrevista na íntegra do senhor André Stern, que é esse brasileiro sobrevivente de Auschwitz, que tem história interessantíssima para contar. Aliás, você pode, nesse destaque também, encontrar o programa que fizemos sobre o Papa Pio XII e as lendas que estão relacionadas a esse grande Papa da história, né, que ficou, infelizmente, para muitos que não tiveram o trabalho de estudar como a história merecia, ficou conhecido como um Papa que foi conivente ao nazismo, mas a gente prova nesse programa que isso é uma lenda e a gente prova, inclusive, a origem dessa lenda, tá certo? Nesse programa que a gente fez sobre o Papa Pio XII e o nazismo. Padre Guido, tem muita gente já mandando para a gente, manda para cá para fazer parte do sorteio, não só para deixar o seu nome, para fazer um comentário sobre a nossa pauta também. E toda semana a gente recebe e-mails, telefonemas dos nossos telespectadores, além dos pedidos de oração que a gente leva depois a gente coloca no altar, diante do altar onde o padre celebra, sem missas e intenções dos seus pedidos. Os nossos e-mails dos nossos telespectadores, por exemplo, o Roberto Alves Pereira, que agradece e parabeniza o programa, ele é de Uberlândia, Minas Gerais. Então a gente sempre recebe, toda semana, não dá tempo de ler todos esses e-mails carinhosos, mas eu achei bonitinho aqui o da Sônia Maria Garcia de Santana, que está dizendo assim, olha, parabéns da Rede Século XXI por toda a sua programação. Destaca o programa Eclésia, que eu amo de paixão. O Padre Guido é um amor, muito doce, um fofo. Bacana, obrigado, viu, Sônia Maria? Aí tá aí, Padre Guido, ó, o senhor é chamado de doce. O senhor não pode comer muito doce por sua diabetes, mas foi chamado de doce aí, tá vendo? É verdade, isso é verdade. Obrigado. Muito bem. Vamos lá, Padre Guido, vamos continuar assim aqui a nossa conversa. Vamos já falar de uma grande santa. Sim. Faz pra gente um resumo rapidinho, quem foi Edith Stein e como ela morreu. Certo, Edith Stein era uma alemã que nasceu na cidade de Breslau no dia 12 de outubro do ano 1891, dotada de uma, esta aqui é uma das fotografias. Está aí a foto dela, sim, né? Dotada de uma inteligência fora do comum, extraordinária. Era de uma família, era judia. De origem judia, né? Sim, exato. E de uma condição social muito boa, inclusive até de destaque na sociedade. Ela foi, desculpa interromper, só lembrando, o senhor falou de grande inteligência. Sim. Ela foi discípula daquele famoso filósofo Russell, né? Ela foi discípula do Russell, inclusive ela foi doutora em fenomenologia, sim, que era a origem, o ramo da filosofia que eles estudavam. Perfeito. E os títulos de estudo que ela conseguiu eram quase que raros na história da cultura alemã. Sim. Inclusive, ela logo conseguiu superar até vários concursos, se tornou professora até nas faculdades, lecionando filosofia. Certo? A um certo ponto, gente, através dos seus estudos, ela que era judia,
e que tinha um perfeito equilíbrio mental também na hora de julgar as várias religiões, ela descobriu, exatamente lendo um dos livros de Santa Teresa de Ávila, descobriu que o caminho da verdadeira perfeição era diferente daquela que ela estava percorrendo. E esta leitura da fundadora e restauradora, digamos assim, da Ordem do Carmelo, criou uma mudança radical na vida dela, a tal ponto que, mesmo deixando os seus familiares continuar como judeus, ela optou para o batismo. Ela recebeu o santo batismo, certo? E, logo em seguida, já com uma idade adulta, optou para entrar na Ordem do Carmelo. E, naturalmente, dentro da Ordem do Carmelo, manteve um ritmo de vida de profunda humildade, procurava instruir também as religiosas, certo? E aconteceu que, enquanto digamos assim, o trabalho nazista contra os judeus ia para frente, o problema era como fazer para acabar com esta mulher que, repito, era dotada de uma inteligência extraordinária. Gente, os nazistas invadiram o Carmelo, deram para a irmã Edith, que no Carmelo trocou o nome por Teresa Benedita da Cruz. Depois que ela se tornou carmelita, ela adotou o nome de Teresa Benedita da Cruz. Exato. Né? Deram para ela e para sua irmã, eram duas irmãs. A irmã dela viu o exemplo que seguiu, né, Padre Guido? Seguiu, chamava Rosi, e deram para as duas religiosas só 5 minutos de tempo para pegar alguma roupa e gente carregaram sobre uns caminhões e desapareceram. Estávamos na Holanda, certo? Da Holanda foram levadas para o campo de Birkenau. Birkenau é um campo de extermínio de gente imenso. Até o campo de Auschwitz, que fica a 3 quilômetros, o campo de Auschwitz se torna, digamos, muito limitado respeito à extensão de Birkenau. 48 horas depois, a irmã Edith Stein, irmã Teresa Benedita da Cruz, e a sua irmã Rosi já estavam gasadas, isto é, foram colocadas dentro da câmara a gás, certo? Juntamente com mais de 1.300 outras pessoas, e logo em seguida os corpos delas foram cremados, né, nos fornos crematórios. Eu fiz questão de trazer, não sei se conseguimos ver agora, até um resto que ficou, porque os nazistas explodiram na câmara a gás de Edith Stein. A gente tem uma foto aqui, então, que o próprio Padre Guido tirou. Isso aqui, então, é o resto da câmara a gás na qual a própria Edith Stein morreu. A gente está vendo, inclusive, aí na imagem. Exato, isso aqui. O que sobrou, né, Padre Guido, da câmara a gás que ela foi assassinada. Exato. E quando cheguei lá, eu pedi para o guia que se podia pegar um pedacinho de um tijolo da câmara a gás e trouxe para o Brasil e entreguei para as irmãs do Carmelo, da cidade de Passos, Minas Gerais. Então, nessa foto que a gente está vendo, é o resto do que sobrou do campo, da câmara a gás, que está dentro do campo de concentração lá em Auschwitz. Exato. Onde morreu Edith Stein. Em Birkenau. Birkenau, né? E aqui tínhamos 4 câmaras a gás em Birkenau. E a gente tem uma outra foto aqui, que o Padre Guido fez perto de um daqueles fornos onde eles cremavam os corpos, né, Padre Guido? Temos dezenas de fornos crematórios e no forno entravam 3 cadáveres por vez amontoados. Do outro lado do forno saía já praticamente só cinza. Certo? Entendi. E, meus amigos, estamos diante de uma... Olha, fiz questão de tirar o chapéu, apesar da temperatura muito rigorosa, veja que eu estou trajado, né? Porque é espontâneo o silêncio ou até uma oração, porque, gente, somente nestes fornos crematórios, mais de 1.600.000 pessoas foram cremados. Puxa vida, eu vi agora há pouco o nosso diretor aí, o Bruno, colocou a imagem de Edith Stein antes dela se tornar irmã carmelita. Não sei se você tem outra, né, Bruno? Então, tá aí, ó. Aqui, como religiosa, essa já como religiosa. A foto que a gente viu agora há pouco, na época ainda que ela era somente uma professora, essa grande professora, grande filósofa, tá aí, ó. Essa época, ela estava lá na faculdade, fazendo a carreira dela acadêmica, acompanhando um grande filósofo da época, que era o Russell, foi doutor em fenomenologia.
como o senhor já contou a história, leu a vida de Teresa, de Santa Teresa, né, a grande reformadora do Carmelo. Dizem que quando ela fechou o livro, ela disse, enfim encontrei a verdade, agora sim encontrei a verdade. Decidiu se tornar irmã carmelita, como a gente está vendo aí na imagem. A irmã seguiu o caminho, a irmã dela chegou a ser carmelita também, Padre Guido? Exato, fez a sua profissão solene também na irmã Rose. Certo. E aí o Ritter foi buscá-la mesmo assim. Ele não estava importando se tinha se convertido ao cristianismo. Aliás, na cabeça dele, ele tinha que matar de qualquer jeito quem era de origem judia. Exato. Aliás, Eric, olha a hipocrisia das pessoas. A opinião pública da Alemanha considerou o caso de Edith Stein como isolado, para esconder a verdade. Mas a gente tem tantos casos aqui para mostrar, não foi tão isolado assim não, né, Padre Guido? E como o senhor bem disse, depois dela ser capturada, pouco tempo depois ela foi levada para um campo de concentração. E na foto que a gente estava mostrando agora há pouco, tem a câmara a gás na qual ela foi assassinada. Daí os restos que estão lá até hoje. É um pormenor. Amanhã é o dia 27. Exatamente no dia 27, quando os nazistas abandonaram aquele campo, certo, eles explodiram esta câmara a gás. Mas estão de pé mais 3, que se visitam, inclusive. Que são idênticas, né, Padre Guido? Idênticas. E praticamente só Deus sabe o número certo das pessoas que lá perderam a vida. O Padre Guido, Santa Edith Stein, aliás, vale a pena, para quem não conhece a obra dela, procura aí na internet, Santa Edith Stein, ou Teresa Benedita da Cruz, que se trata da mesma pessoa, como a gente está explicando. Livros belíssimos, como A Ciência da Cruz. A gente encontra livro antes, que ela escreveu antes da sua conversão, que já é de um conhecimento filosófico sensacional. E a gente encontra livro também depois da conversão dela, porque a superiora ordenou que ela continuasse escrevendo, né? Depois que descobriu exatamente quem era ela, mandou que ela continuasse escrevendo. Agora, o Papa João Paulo II, que a canonizou, que conhece bem essa história, que é polonês, conhece bem essa história, viveu, né, na sua juventude, inclusive, de perto, viu tantos flagelos do comunismo contra do nazismo, que, aliás, a Polônia sofreu com esses dois regimes. Ele deu um título interessante a Santa Edith Stein, né, Padre Guido? É doutora da Igreja, né, também é copadroeira da Europa. Não, ela não chegou a ser proclamada doutora da Igreja, né? Teresa d'Ávila, sim. Edith Stein é copadroeira da Europa, não é isso? Exato, né? É copadroeira da Europa, gente de vida, e não esperou o Papa nem os milagres, porque foi considerado como verdadeiro martírio o sofrimento até a morte desta religiosa que de origem judia, que se converteu ao catolicismo e se tornou religiosa do Carmelo. Padre Guido, a história de Santa Edith Stein é belíssima. Aliás, Cássia, nossa produtora, depois me dá o nome do telespectador que perguntou sobre ela. Tem um telespectador que já estava perguntando aqui, vocês já falaram sobre Edith Stein? Em várias oportunidades, já falamos sobre Edith Stein. Acabamos de repetir aqui a história, porque é belíssima, tem tudo a ver com o nosso tempo. E João Paulo II, São João Paulo II, um Papa que, da nossa geração, está muito presente ainda, todo mundo se lembra com muito carinho, que a canonizou e colocou como copadroeira da Europa, né, Padre Guido? Sim. É um gesto belíssimo que o Santo Padre fez, o reconhecimento, inclusive oficial e até jurídico, da santidade destas pessoas que por tantos anos, inclusive Eric, ficaram um pouquinho assim de lado, quase que desconhecidos. E olha só, não foi o único caso, temos também outros de pessoas que acabaram recebendo a honra dos altares, seja como beatos e como também santos. Olha, naquele lugar tão triste e tanto infeliz, onde a gente, repito, se alguém já visitou, ninguém esboça um sorriso. Se passam várias horas de um dia olhando, considerando, vendo lugares, fotografias, restos também de onde é que pode ter chegado, digamos assim, a crueldade humana, e que Deus, de gente, estamos no ano da misericórdia, que continue derramando a sua misericórdia para que estes episódios nunca mais se repitam. Por isso, o dia da manhã é um dia que no mundo inteiro estas imagens circulam. É claro que vem espontâneo até diante de uma imagem de cenas feitas ao vivo no campo de concentração, é quase espontâneo mudar de canal, porque não agrada a ninguém. Sim. Mas o mundo inteiro não poderá nunca esquecer as atrocidades cometidas naqueles lugares. Só confirmando aqui, agradecer o e-mail do Rafael Rodrigues da Silva.
Foi ele que mandou e-mail para a gente agora há pouco falando sobre a Santa Edith Stein. Tá aí, viu, Rafael? A gente já falou sobre essa grande santa. A gente vai falar no programa ainda de hoje, vamos falar um pouco mais sobre os mártires que não são tão conhecidos. Em alguns momentos a igreja pode, inclusive, o Padre Guido vai explicar isso para a gente daqui a pouquinho no próximo bloco, a igreja faz a beatificação de vários Sim. ao mesmo tempo e nessa condição o Padre Guido vai explicar como foi. Vamos falar do único caso registrado na história de um seminarista que se tornou padre, foi ordenado padre num campo de concentração nazista. Aliás, é beato da igreja, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. E vamos falar, como chegou inclusive a pergunta aqui do nosso telespectador, Danilo Gomes de Oliveira, da cidade de Presidente Dutra, falando sobre Maximiliano Kolbe, né? Vamos contar essa história logo depois do intervalo. A gente vai para o intervalo já, porque a gente vai começar essa história daqui a pouquinho do São Maximiliano Kolbe, mas você aproveita, liga para a gente, para você dar o seu nome para o sorteio, que a gente está sorteando um livro aqui logo no final do programa, está aí, sobre a história do padre João Pedro Batista da Mata e da sua obra, Padre Mata e sua obra. Você liga para a gente aqui, manda o seu e-mail, o seu recadinho via WhatsApp, telefonema, deixando o seu nome para o sorteio e também interagindo aqui conosco. A gente vai para o intervalo, próximo bloco a gente fala sobre Maximiliano Kolbe e os outros que não são tão conhecidos como esses dois, Edith Stein e Maximiliano Kolbe, sempre são os mais lembrados quando a gente lembra dos santos do nazismo. Mas tem outros beatos que a gente vai falar no programa ainda de hoje, tá certo? Sai daí, a gente volta já continuando a conversar sobre isso.